Pra mim, o que eu gosto de fazer é tocar, andar a cavalo, fazer tudo referente ao cavalo e que traz prejuízo, obviamente, mas é um tempo, é o tempo que eu tiro pra mim que eu acho legal, eu acho relaxante, tranquilizante, tira a gente do cotidiano, entendeu? E a sociedade, infelizmente, considera inútil. É um lazer, igual o violão. O violão eu toco, faz também acho que 5 anos e sempre gostei. A gente toca ali pra tirar, pra dar risada, é divertido. E pra sociedade é inútil, tipo, não traz lucro. Eu gosto muito de ler e escrever histórias, mas isso não seria considerado algo útil, já que não é meu meio de renda lucrativo. Leitura, na minha opinião, é extremamente importante para o desenvolvimento pessoal. E mesmo assim, na sociedade em que vivemos, muitas vezes ela é menosprezada, tratada como algo inútil. Desde pequeno sempre gostei muito de experimentar coisas novas, como andar de bicicleta, desenhar e até jogar um pouco de futebol. Mas isso nunca foi sólido o suficiente para me levar a algum lugar ou trazer algum dinheiro. Será que isso é inútil? Bom, algumas pessoas acham que sim. Bom dia, eu sou o aluno Douglas e vou falar um pouco sobre o livro A Utilidade do Inútil. Meu grupo é constituído pelos alunos, pela aluna Luísa, pelo aluno Damiani, o Eduardo e a Maria Nunes. E eu, obviamente. Eu peguei a primeira parte, que se diz a útil inutilidade da literatura. Bem, o primeiro tópico diz: quem não tem, não é. Vincenzo Padula foi um padre revolucionário e poeta. Vindo da burguesia, sua primeira obra foi um conto em verso, O Mosteiro de Sanducina, acho que é assim, que viveu entre 1819 e 1893. Em sua autobiografia, lembrava a primeira lição de vida quando ainda era um jovem estudante, dando uma resposta insatisfatória a uma pergunta de seu pai. Seu pai perguntou: por que no alfabeto de todas as línguas o A de tem vem antes do E de é? Mas ouviu com atenção a curiosidade a resposta do seu pai, porque o seu pai perguntou e depois respondeu: neste mundo pobre, quem tem é, e quem não tem não é. E é por isso que a letra A vem antes do E. Aqueles que não têm constituem a massa das consoantes, porque estão de acordo com o que diz o rico, e se conformam com os seus atos, pois ele é a vogal, sem a qual duvido que a consoante tenha algum som. Neste caso, isto quer dizer que, sem as vogais, as palavras seriam vazias, e no contexto social, a imagem da própria sociedade estaria dividida entre senhores e servos, entre ricos que se aproveitam de pobres degradados. Quase 2 séculos depois dessa descrição de sociedade feita por Padula, não se vê mais, ao menos em grande parte. No entanto, em formas muito diversas e mais sofisticadas, ainda persiste uma supremacia do ter sobre o ser. Neste caso, ele diz que a sociedade tem a ideologia que ter algo é melhor ou mais importante do que ser alguém. Ou seja, do carro de luxo ao mais caro relógio, vale muito mais que a cultura ou o próprio nível de formação de uma pessoa. Agora eu vou passar para o meu colega continuar. Opa, tudo bem? Eu vou falar sobre o segundo capítulo da primeira parte. Os saberes que não trazem lucro são inúteis.
que dita justamente o fato da precariedade dos recursos direcionados a essas áreas humanísticas. Literatura, música, as artes em si. Exatamente por serem julgadas inúteis, por não conseguirem trazer de volta os lucros que seriam gastos nelas, ou em áreas mais lucrativas, como a saúde, petrolíferas, etc. Embora a gente saiba que nem sempre esse dinheiro realmente vai para essas áreas, por causa da corrupção. E também sabemos que quem vai sofrer as consequências disso somos nós. E também questiona de que serviria custear um âmbito que não fosse gerar lucro que fosse suficiente para sobrepor o que lhe foi financiado, levando em conta, claro, um ponto de vista utilitarista, como se o dinheiro ditasse o que servisse ou não para uma quantidade imensurável de pessoas, com seus gostos, perspectivas e vidas totalmente diferentes, que não necessitam apenas de prestígios básicos, como a saúde e o alimento, mas também ensino e sabedoria, pois nada se limita apenas ao físico. O alimento para a mente é muito mais importante numa época onde percebemos que tudo se torna um pouco mais superficial, onde quase tudo é igual e o diferente é julgado por ser diferente, onde basta apenas aceitar o sistema e seguir a correnteza. Como já dizia Bauman, essa geração foi criada para acreditar que todos os caminhos para a felicidade são através de compras. Em contraste com a sociedade líquida e superficial da atualidade. O que torna tudo isso um pouco mais trágico é saber que o ser humano é o único animal de todos do planeta Terra que tem um senso crítico. Ele sabe da sua existência. Ele tem esse ponto de vista no qual ele consegue caracterizar o que é ou não é pensante, o que é ou não é humano, fazendo assim a realidade servir como um espelho no qual reflete a arte, pura criação humana. Então foi isso minha parte. Até o próximo trabalho em grupo. Capítulo 3 da primeira parte do livro. O que é água? Uma anedota de Foster Wallace. É bom a gente entender primeiro quem que é esse autor que é citado. Quem que é Foster Wallace? O Wallace ele nasceu em Ítaca no ano de 1962. Ele foi um romantista, um contista, um ensaísta e um professor norte-americano. A escrita dele se caracterizava principalmente pelo uso de ironia, presente em quase todos os textos dele. O Wallace também era adepto da prosa pós-modernista, repleta de metalinguagens e autoparódias. E a sua mais famosa obra é Infinite Jest, de 1996, amplamente reconhecida como um dos melhores romances das últimas décadas. Infelizmente, o Wallace ele veio a falecer em 2008, vítima de suicídio e depressão. Mas, afinal, por que esse capítulo nos traz até o Wallace? Bom, no ano de 2005, o Wallace abriu a cerimônia de colação de grau do Kenyon College com o seguinte discurso, uma anedota. Há dois jovens peixes nadando, e num certo momento, encontram um peixe ancião nadando na direção oposta, que acena para eles e diz, Olá, rapazes, como está a água? Os dois jovens peixes andam mais um pouco, e depois um olha para o outro e pergunta, Água? Que diabo é isso? E sobre essa anedota que o livro faz a reflexão do terceiro capítulo da primeira parte, exemplificando o papel e a função da cultura. Mas direcionando ao Wallace, o que é água? Para ele, é sobre o valor real de educação real, que não tem quase nada a ver com conhecimento, e tudo a ver com simples consciência. Consciência daquilo que é real e essencial, tão escondido na obviedade ao nosso redor o tempo todo que nós temos que continuar relembrando repetidamente. Isto é água. Logo, o Wallace nos traz o questionamento. O que é a nossa água? O que nós enxergamos o tempo todo, mas ao mesmo tempo deixamos de ver, e deixamos até de lado muitas vezes. E o livro vem nos mostrar a água, uma grande resposta para essa pergunta. Ele faz a associação que a cultura, os saberes humanísticos e a educação formam a nossa água. E graças a essa água, conseguimos desenvolver as ideias de democracia, justiça, laicidade, igualdade, direito à crítica, entre várias outras. Assim, já podemos estabelecer uma relação com o capítulo anterior e entender o porquê das disciplinas humanísticas serem importantes também. Como Wallace cita, geralmente não tem quase nada a ver com conhecimento, mas sim com simples consciência daquilo que é real e essencial, aquilo que nos constitui e nos move por instinto, assim como a água move um peixe. E o meu ponto de vista pessoal sobre o capítulo é bem parecido com o autor do livro.
Não podemos retirar da nossa água aquilo que a forma, pois assim ela deixa de ser água e já não conseguimos viver com a mesma qualidade de vida que antes, nem com os mesmos valores, e a vida se torna cada vez mais monótona e, provavelmente, bem pior. Olha eu aqui de novo. Bom, agora eu vou falar um pouco do tópico 5 também. O tópico 5 diz que o nome do tópico, no caso, é Dante e Petrarca. A literatura não é subserviente ao dinheiro. Sobre esses temas, alguns fundadores da literatura ocidental já haviam se manifestado. Por exemplo, Dante, que era escritor, poeta e político florentino, nascido na atual Itália e considerado o primeiro e o maior poeta da língua italiana, onde sua principal obra foi o poema A Divina Comédia. Bom, ele condenava no convívio que não adquirem as letras para exercitá-las, mas para ganho próprio. As letras não têm nada a ver com objetivos utilitaristas ligados ao acúmulo monetário e sim ao amor pela sabedoria, ele dizia. O próprio Petrarca, que era intelectual, poeta e humanista italiano, famoso principalmente devido ao seu romancismo, aperfeiçoou o soneto, um tipo de poema composto de 14 versos. Ele dedica-se a uma série de reflexões para denunciar o desprezo por uma turba, multidão ou desordem, no caso, que vive somente para acumular riquezas. Mísera e nua, vai filosofia, diz essa turba ao ganho imundo pressa. Nesta breve parte do soneto do cancioneiro, o poeta encoraja seu amigo a não abandonar a magnânima empresa de compor obras, mesmo que cansaço não vá trazer melhora nas hipóteses a nobre glória do louro e do mirto. O soneto, no caso, a obra dizia uma parte do soneto, eu vou falar agora. A gula e o sono, o ócio e o prazer, tem deste mundo a virtude banida, daí que segue um curso já perdido, o natural costume deste nosso ser. Tão morta está a luz toda do saber, vindo do céu dar à vida um sentido, que se admira com algo nunca ouvido, fazer o hélico um rico nascer. Quem sonha com louro ou mirto, mísera e nua, vai filosofia, diz essa turba ao ganho imundo preza. Poucos terás contigo nessa outra via, muito te rogo então, gentil espírito, não deixa tua magnânima empresa. Esse é o pedaço do soneto. Agora eu vou passar para o meu colega. Falamos sobre o capítulo 6, cujo nome é Literatura da Utopia e os Penicos de Ouro. Ele traz um gênero literário chamado romance renascentista. E sobre esse gênero a gente pode destacar 3 pontos importantes. O primeiro deles é uma visão antropocêntrica. Então o romance renascentista ele traz essa concepção que é mais centrada no homem e nas suas ações, né? Na questão do sentimentalismo, enfim, uma reflexão focada no homem. Se afastando das questões religiosas. O romance renascentista ele também é caracterizado pela dualidade. Então, a gente tem de um lado o idealismo sentimental e do outro lado o senso crítico. A tendência idealista ela destaca valores como o amor, a cortesia e a honra, enquanto o segmento crítico ele é mais realista, ele traz a realidade e todas as suas imperfeições. E o terceiro ponto é a representação perfeita da natureza. Ele apresenta a natureza, então, como algo objeto de perfeição e fonte de prazer humano.
Então ele traz a natureza como algo idealizado e algo que é domado para todas as necessidades humanas. Então a gente atrela esse terceiro ponto ao primeiro, que é a questão da visão antropocêntrica. Entrando então no capítulo 7 desse livro, mas ainda fazendo alusão àquelas ilhas míticas que foram mencionadas no capítulo 6, a gente percebe que essas serviram para criticar a valorização da riqueza e anular as injustiças. Mas como a gente vê na aventura Ilha do Tesouro, de Robert Louis, uma ilha mítica também está atrelado a enormes fortunas, fazendo um contraste, dessas histórias. E assim como afirma o economista Alve, há um parentesco entre a sociedade da pirataria e o capitalista. E o que isso poderia significar? Bom, ambos têm o mesmo propósito, que seria enriquecer, acumular. E ainda assim, há uma exploração de indivíduos em uma condição social vulnerável. Bom, a história ela é toda em busca de um tesouro, que seria algo assim imensurável, sabe? Um valor absurdo. E por fim, ao encontrarem esse tesouro, Jim, ele começa a embalar. E ele demonstra então uma total indiferença pelo valor material das moedas, sem sentir nenhuma atração pelo seu poder de compra. O valor monetário dos objetos, aqui só dando um ênfase, que era algo muito grande, era imensurável. Entretanto, a gente consegue entender que o seu valor estava isento de qualquer interesse econômico e ele se limitava exclusivamente à esfera histórico-artística. Porque a gente percebe então que o real valor, assim, era com a cultura que aqueles objetos expressavam, Jim percebe então que aqueles objetos estampados eles valem muito mais que a sua cotação venal, porque eles registram momentos memoráveis das aventuras de muitos povos e reinos, concordando então com a noção de Robert sobre que ser vale mais do que ter. Um dos protagonistas desse 6º capítulo e também um dos pioneiros dessa literatura é o Thomas More. Bom, então ele era um advogado e um político inglês que teve uma carreira política, Ele foi uma figura protagonista, principalmente no mandato, do reinado do Henrique VII, e ele conseguiu um cargo bastante importante de grão-chanceler no parlamento britânico. A sua obra-prima foi o romance Utopia, no qual uma sociedade ideal é descrita. Hoje em dia, esse termo ele é usado para... ele significa a questão da substituição inviável do que já existe. Bom, falando um pouquinho então sobre a obra, Utopia descreve uma república imaginária que é governada somente pela razão e tem como objetivo contrastar com a realidade cheia de conflitos da política europeia da época. Então, o livro, ele remonta uma ilha imaginária que tem temas que são atuais, Então, como a guerra, paz, poder, economia e colonização, porque era a época de conquista de terras, de busca por novos territórios. Essa ilha imaginada ela é perfeita não só na concepção política, com os homens satisfeitos com a eficiência do Estado, mas também na questão religiosa, em que ele retrata o ideal tratamento entre os homens, a questão da harmonia. E ambos esses casos de estabilidade política e social, eles diferem do que ocorria na Europa da época, que ainda está naquela questão da colonização e a imposição da religião cristã. Então, o autor ele faz fortes críticas à situação político-social europeia. E entre muitas críticas, ele faz a questão da corrupção, do dinheiro, e ele fala então que o administrador que não é corrompido pelo dinheiro, o governante que não é corrompido pelo dinheiro, ele tem melhor desempenho, e por isso na sua obra Utopia, as ilhas, elas conhecem o dinheiro e as riquezas como algo que não tem valor, eles tiram o valor da propriedade. Segundo a obra mencionada no capítulo Cidade do Sol, o mesmo modelo é empregado, desviando então do ideário utilitarista. No trecho, os solares, ao contrário dos espanhóis que procuram por novos países por pura avareza, viajam somente para adquirir novos conhecimentos sobre os povos, os países e as coisas. A gente nota que esse povo é guiado pela curiosidade, pela vontade de conhecer sem nenhum objetivo aparente, sem utilidade. Isso remete então à ideia central do livro de todas as ideias já discutidas anteriormente, desviando desse caráter utilitarista.
E o segundo, no caso a terceira obra mencionada, que é Nova Atlântida de Francis Bacon, a noção de propriedade ela é mantida, mas ainda se percebe a ideia central da curiosidade pelo considerado inútil. Então o povo ele busca conhecimento e intercâmbio cultural unicamente pela vontade de conhecer. A ideia de propriedade defendida por Bacon não tem caráter econômico. Então, nessa ilha, eu consegui observar que a crítica central do livro, ela rodeia a valorização do bem comum e, ao mesmo tempo, desvaloriza o capital propriamente dito. Então, a gente considera o dinheiro tão inútil ao ponto de que não seria um objeto capaz de corromper o leal servidor do Estado, que preza pela generosidade e o bem do povo. Então, isso é literalmente uma utopia, né? Então, uma realidade perfeita, em que o dinheiro não seria capaz de corromper um cidadão que estaria prezando pelo bem da sociedade, pelo bem comum de todos. No capítulo 8, podemos ver através dos versos: nem tudo que reluz é ouro, certo? E, com muita prata é costume condecorar, que se trata sobre focarmos muito no externo das coisas e elas acabarem nos surpreendendo negativamente na maioria das vezes, já que deixamos nossa ganância falar mais alto, perdermos o que realmente devíamos ir atrás. Nesse capítulo também vimos sobre como algumas pessoas se vestem de maneira que pareçam intocáveis e temidas por alguns. Por fora, a barba é cerrada para torná-los temíveis. Segundo o veneziano, devemos observar a verdade nas pessoas, pois muito ouro que supostamente brilha é, na verdade, insídias infinitas. Mas Veneza não apresenta os mesmos valores que Belmonte. Na verdade, são muito contraditórios. Shylock tem um pequeno trecho que o faz expressar sobre os sentimentos que os judeus, como dito no parágrafo, não têm, mas também é representada a sua falta de humanidade, quando deixa claro que qualquer libra que falte do acordo irá custar sangue derramado de Antônio. Prova indireta do tema centralidade da usura é encontrada nas análises de Karl Marx, que menciona Shylock em seus escritos. Nessa peça de Shakespeare, a comédia misteriosa nos mostra que precisamos tomar cuidado para diferir a verdade da ficção, mas entre as diversas coisas que deviam ser observadas, o ouro é sua metáfora na peça. É o que liga Veneza ao reino imaginário de Belmonte.